Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Jatobá, eu sou advogada e estamos de volta para mais um podcast, desta vez com o Marlúcio, investigador da Polícia Civil, que topou estar aqui hoje com a gente. Eu acho que é melhor você se apresentar, Marlúcio. Bom, meu nome é Marlúcio, sou investigador da Polícia Civil há 15 anos, né? Vou fazer agora, em junho, 15 anos na Polícia Civil de Minas Gerais. Trabalhei até 2016, né? Em 2016 eu estava na Homicídios de Contagem. Que foi onde a gente se conheceu. Isso, exatamente. A gente se conheceu, acho que 2012, em 2012. Trabalhamos juntos na Polícia Civil, na Delegacia de Homicídios. Muitos Estagiária anos. de Direito. Eu estagiava lá na delegacia. Vou deixar você terminar a apresentação. Depois de 2016, fui trabalhar no plantão de BH. Trabalho até hoje, né, no bairro Floresta. Sou formado em Direito, formei agora em 2023. Concurseiro, já tentei 2 provas. Estou aí aguardando a minha hora chegar. Passei na ordem também, fiz a ordem para já ter essa etapa concluída. Fiz a ordem no 9º período, passei na minha primeira prova em Direito Constitucional também, que não era muito o meu foco na época, mas acabei passando, deu tudo certo. E é isso, tô seguindo um caminho aí, buscando de concurseiro agora. Pai também, né? Pai da Lívia. Moro com a minha menina hoje, sou separado, então moro com ela, só eu e ela, e é isso aí. Então, o que acontece? A gente se conheceu na Delegacia de Homicídios, numa época em que eu estava ainda cursando Direito, e durante o meu curso de Direito, eu quis experimentar um pouco de tudo. Então, eu fiz diversos estágios e um deles foi nessa Delegacia de Homicídios lá de Contagem, justamente porque eu queria ter o contato com o serviço público. Eu queria atuar numa delegacia, eu atuei junto com um delegado, e eu queria ter esse contato para eu ver se era essa a minha predileção ou não, e eu tenho certeza absoluta que não era. É até interessante você tocar nesse assunto, porque uma das coisas que você me falou, né, e aí a gente entra nesse debate, que você me falou que o serviço público é um assassino de potencial, né? Porque se você tem um potencial para crescer e evoluir, quando você faz um concurso público, aquilo ali vai se apagando, porque você acaba se acomodando com a situação e não busca uma outra opção para sua vida, né? E que você está lá fora, correndo atrás, o que você trabalha, você ganha, e quanto mais você trabalha, mais você ganha. No serviço público não tem isso, né? Você entra ali com uma função, você vai trabalhar naquela função, você tem as suas progressões de acordo com o seu desempenho e tudo, mas é tudo dentro do previsto, né? Você não tem nada que você possa fazer para sair daquele padrão ali. É aquele salário ali, pronto. Exatamente. A não ser que você tente um outro concurso, né, alguma outra prova, mas também você só muda de degrau, você continua seguindo o mesmo programa, né, o mesmo cronograma de aumentos salariais e tudo. Então, quando eu fiz a ordem já pensando nessa ideia. Se acaso eu resolver, largo o serviço público e vou advogar. Só que como dizer, é um salto de coragem, né? É um salto de coragem. Um salto de coragem. Você abandonar o serviço público, que, de certa forma, já foi contaminado, né, pela estabilidade, a ideia de que você tem ali o seu emprego, que você não tem que ficar correndo atrás e tudo. Para começar na advocacia, eu acho isso, para mim, no meu ponto de vista, um pouco arriscado, né, de sair e fazer isso sem ter pelo menos um pé de meia, né? Uma garantia de que eu consiga me sustentar durante um tempo e tudo. É meio arriscado. Então, fiz a prova, mas tá aí, né? Na advocacia, é possível que você tenha uma previsão de ganhos, mas normalmente essa previsão de ganhos, ela só vem depois de muitos anos advogando. Porque aí você começa a ter uma cartela fixa de clientes e com isso você começa também a ter a tal previsibilidade. Porque eu costumo falar que as pessoas elas têm uma falsa impressão de que no serviço público elas terão essa garantia total. É uma tolice, né? É uma tolice, porque principalmente no meio policial, né, a gente tem essa
falsa percepção de estabilidade, mas é um absurdo. Né? Porque você está muito sujeito a tudo. Né? Qualquer descuido que você dá, você está numa lei de improbidade, num abuso de autoridade, você está num outro crime aí, às vezes sem culpa. A própria realidade da polícia, ela é muito arriscada. Você invade um aglomerado, por exemplo, e durante a invasão ocorre uma troca de tiros e uma bala perdida atinge um civil que estava ali passando pela região. Isso não é um caso único, é inúmeros pelo país afora, onde o policial é julgado e, na maioria das vezes, expulso da polícia, condenado, às vezes pelo homicídio ali daquela vítima, porque é muito relativo, né? Você tá ali, você tá naquela tensão toda, acontece uma coisa dessa, para você provar a sua inocência é mais difícil que para eles provarem sua culpa. A primeira coisa é que o policial, ele já é, de certa forma, ele é pré-julgado, principalmente pela imprensa, pela mídia e tudo, antes de qualquer juiz, né? Todas as testemunhas, todos os autores ali, os atores do tribunal do júri, eles já vêm carregados de uma mácula que a imprensa colocou. Então, chega ali, o júri não viu a notícia do policial que matou, né? É difícil falar que ele vai ser parcial considerando a circunstância, né? E isso demonstra que, na verdade, essa estabilidade, ela é relativa, e essa comparação da estabilidade do servidor público com a estabilidade da advocacia, ela também é. Porque, por exemplo, no meu caso, né, eu decidi fazer um intercâmbio, ficar um ano morando fora do Brasil, e mesmo assim eu continuei com a minha cartela de clientes, eu continuei com aqueles clientes fiéis que não largam de mim, eu continuo tendo um nome já formado na advocacia. Sim, é uma coisa que eu conto para todo mundo, que é realmente isso, né? É dessa flexibilidade que a advocacia hoje, na atual conjuntura, principalmente com algumas mudanças recentes que tiveram aí no sistema de justiça, né? Que é a digitalização dos inquéritos policiais, né? Que isso aí é um avanço absurdo, né, para a polícia, para a própria justiça. Isso aí, para o advogado, isso é uma mão na roda, porque igual você passou um ano, né, você tinha comentado que iria para lá para fazer um intercâmbio de 6 meses, decidiu estender isso para um ano e continuou trabalhando de lá, né, você tinha seus delegados aqui para atuar em algumas funções presenciais, mas assim, todos os seus processos continuaram andando, principalmente por causa dessa vantagem que a tecnologia hoje ela traz para o processo, né? Que é você acessar, por exemplo, um processo inteiro, que antes eram cadernos e números, né? Físicos, xerox, copiadoras, né? Tinha que pegar ali o traslado do processo, levar na copiadora, tirar a cópia e tinha que ser numa copiadora própria, porque você não podia levar um processo para qualquer lugar, né? Então, mas eu adorava peticionar por cota, adorava ir lá no processo e peticionar por cota, para mim era uma maravilha. Eu falo assim que, para quem ainda tem essa lembrança, né, desse processo e ainda gosta disso, é porque ele é mais efetivo, ele gosta de um procedimento de trabalho braçal mesmo, né? Mas hoje a tecnologia, ela quebra muito isso. Não, facilitou demais, e assim, mas quando eu falo sobre isso, não é nem só sobre a tecnologia, mas sobre o nome firmado. O nome que eu tenho hoje na advocacia, só Deus para tirar. Entendeu? É diferente do serviço público que você pode ser exonerado. Que eu também falo muito sobre você, que é o quê? Não adianta saber, né? O conhecimento é um machado. Sem um lenhador, ele é só um pedaço de pau e ferro, né? Então, pessoas passam 5 anos em faculdades, fazem aquelas pós-graduações nas coxas, né? Mas não tem as manhas. Exatamente, não tem as manhas. A pessoa precisa entender como usar as ferramentas, ter as ferramentas. Um eletricista pode ter uma pasta de ferramentas lá, que se ele não souber como usar, ele vai morrer eletrocutado, né? Então, o direito é a mesma coisa. Eu lembro que você disse que estudava desde o início da faculdade, já com a ideia de advogar.
Então, você já começou, você fazia muito estágio desnecessário, né? Porque se você for parar para pensar, o estágio de delegacia não é remunerado. Não sei se você era remunerado nessa época, Não era remunerada. Fazia o estágio de forma não remunerada. Existem os estagiários que são... tem uma seleção lá, mas lá na delegacia, em delegacias, não na delegacia, mas em delegacias, normalmente não é um estágio remunerado, é um estágio de aprendizado mesmo. E você estava no início da faculdade, você formou em 2015, né? Isso. Pois é, a gente se conheceu em 2012, então não tinha... Você estava fazendo por conta própria. Sim. O que era muito bom, porque todo mundo lá, como as pessoas sabiam que eu não estava recebendo nada para estar lá, trabalhando... Era mais prestativo, né? As pessoas eram mais prestativas, tinham mais interesse em me ensinar tudo. E acaba que esse contato faz com que você também tenha mais ferramentas depois para trabalhar, porque você sabe como funciona um ambiente de delegacia, você sabe como funciona um ambiente num escritório, num fórum, numa promotoria, porque você vai buscando conhecimento a respeito daquilo ali e depois isso vai também abrindo portas, né? Eu falo muito com as pessoas que eu tenho contato, que às vezes vêm conversar comigo a respeito de estudar e tudo, que quando você começa uma faculdade, a maioria das pessoas, elas cometem o erro seguinte: eu vou formar daqui a 5 anos. Ele não tem a ideia de que eu vou começar a estudar agora, eu vou começar a aprender daqui para que daqui a 5 anos eu não precise estudar mais. Aí você pega muitas pessoas aí que chegam após a formatura e entram, né, que aí é o cúmulo do absurdo que eu falo. Não é um cúmulo do absurdo, né, desmerecendo quem fazem, mas assim, a pessoa, ela sai da faculdade e faz um cursinho preparatório durante 1 ano, 2 anos, para poder fazer a prova da ordem, que é sobre o conhecimento que ela deveria ter durante a faculdade. Então, você vê assim, durante a faculdade, você tem ferramentas para poder chegar na prova da ordem e passar. Eu falo porque durante a faculdade, no início da faculdade, eu não estudava. Eu ia lá e fazia as matérias, eu assistia a aula, né? Como se diz, eu não estudava, eu assistia as aulas. Eu tenho uma facilidade muito boa de aprender e me saía bem nas provas, nas matérias e tudo, mas eu não tinha aquela preocupação. Por exemplo, chegava lá um professor de penal, eu não peguei o Código Penal para ler. E hoje eu leio o Código Penal, assim, 2, 3 horinhas ali, eu leio o Código Penal inteiro. Entendeu? Por quê? Porque hoje isso faz parte da minha rotina. Sim. Então, fazer a leitura da lei, tudo, de várias leis, isso para mim é uma rotina. Mas naquela época você pega ali uma aula de tributário, todo mundo odiava tributário, né? Materinha difícil, empresarial, materinha difícil. Só que ninguém nunca pegou o Código Tributário para ler, que são poucos artigos de certa forma, né? Considerando o ser um código inteiro, né? São poucos artigos. Então ninguém estuda durante a faculdade, eles vão lá e assistem a aula. Aí chega no final da faculdade, eles têm que estudar para poder fazer a prova. Então, quando você começa uma faculdade já com a intenção de fazer daquilo ali uma ferramenta para você ganhar dinheiro, para você arrumar um emprego, trabalhar, ou você fazer uma carreira mesmo naquilo que você está estudando, você começa isso no primeiro dia. Começa já ali no começo, assim, no início da faculdade, a se interessar pelo assunto e buscar outros conhecimentos que a gente normalmente deixa sempre pro final. Mas eu, considerando essa dificuldade que as pessoas têm para passarem no exame da ordem, que é uma dificuldade que eu não tive, porque eu passei no exame da ordem no 8º período da faculdade, eu acredito que o ponto vai além. Eu acredito que o ponto ainda é que as pessoas não sabem exatamente o que elas vão fazer após estarem formadas. Tem isso também, né? Tem aquele que estuda para ter um diploma na parede. E isso era algo que, apesar de eu ter a mais absoluta certeza de que eu queria advogar, mesmo assim, eu tive esse cuidado de ir ter a experiência em outros órgãos. Então, por exemplo, eu trabalhei na delegacia, posteriormente eu estagiei, na verdade, na delegacia, posteriormente eu estagiei não. Aí eu fui contratada como... Na verdade, eu fui designada na Prefeitura de Contagem,
E aí eu atuava avaliando todos os contratos de permissão e cessão de uso de imóveis da prefeitura. Então, eu tive esse contato com o serviço público. E qual a conclusão que eu cheguei em relação à minha vida, em relação a mim? De que eu não queria isso porque eu entendia como uma gaiolinha de ouro. E o passarinho ficava ali preso. E eu queria voar. Então, eu não queria ficar ali presa naquelas atribuições, sempre as mesmas. E de certa forma voa, né? Então, assim, eu comento muito com as pessoas, né, que eu passei no meu concurso sem estudar, né? E é um... No concurso da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Eu falo que é meio que um dom que eu tenho. Você tinha quantos anos quando você passou? Eu tinha 23. Acho que 23 anos. 23, 22. 22, muito novo. 22. Eu passei 22, passei em 2008, comecei a trabalhar em 2010. Uhum. E aí eu falo assim que eu tenho um dom de nunca querer nada, mas tudo que eu começo eu sou bom. Uhum. Né? Meu pai, ele deixou a gente, né? Meu pai se separou da minha mãe, voltou pro interior quando eu tinha uns 16 anos. Meu pai era camelô. Eu comecei a trabalhar com a banquinha que ele deixou e eu acordava 3 horas da manhã. Eu ia pro centro, comprava mercadoria, voltava, abria a banquinha, ficava de 8 da manhã até 6 da tarde, ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, ia pra escola, que aí nessa época eu tava no ensino médio, chegava na escola por volta de 6h40, 6h50, estudava até 10h20, voltava pra casa, deitava, dormia, acordava 3 da manhã, ia pro centro todos os dias durante uns 2 meses pra poder eu ter mercadoria pra vender, porque meu pai tinha deixado muito pouco, era praticamente o de vender num dia. Então, eu tinha que ir todos os dias até eu gerar um estoque para poder fazer. Aí, depois que eu consegui me estabilizar nisso, eu abri uma papelaria. Abri a papelaria, em menos de 2 anos, não tinha onde você pôr a mão na prateleira. Que eu consegui organizar as coisas e comprar produtos. Eu tinha... A minha vitrine que eu tinha comprado parcelado para colocar na papelaria era mais cara do que os produtos que eu tinha para vender na papelaria. Porque eu não tinha como investir. Então, tudo que eu tinha estava em 2 sacolas de 100 litros daquelas de lixo. E eu comecei a vender e as pessoas reconheciam isso, reconheciam a minha luta. E às vezes as pessoas iam lá comprar sem precisar, porque sabia que eu estava numa luta muito grande. E... Depois disso, as coisas se estabilizaram, eu passei a papelaria para minha mãe, fui trabalhar na metalurgia, era operador de chão de fábrica, ralava igual um condenado, todo cortado, sujo de óleo, chegava em casa e não conseguia lavar o cabelo de tanta dor. E aí, em 3 meses, eu saí do chão de fábrica e fui para o controle de produção, só caneta e papel. Saí de lá, eu era subordinado diretamente ao superintendente da empresa e eu fui demitido porque um outro cara cometeu um erro e colocou a culpa em mim. Nossa! E nem foi o meu chefe que me demitiu, foi um outro cara. E aí, no dia que eu fui demitido, eu cheguei na empresa para fazer meu serviço, eu estava lá dentro de uma sala que ficava um setor de financeiro, eu cheguei, abri o sistema da polícia e era uma quinta-feira. Estava me chamando para terça-feira e fazer o exame psicotécnico. Tinha 4 meses que eu não abri o edital. Nossa. Eu só resolvi abrir por curiosidade porque eu achava que eu não tinha tirado uma nota boa o suficiente para passar. Eu fui lá, olhei a nota, estava me chamando para terça seguinte ir lá. Eu fiquei com medo de ir porque eu teria que faltar ou arrumar um atestado. 2 horas da tarde eu fui demitido. Nossa, então era para você ir mesmo, assim. Era. Eu não tinha físico para entrar na polícia, eu pesava 69 quilos, hoje eu peso 85. Eu não tinha físico para entrar na polícia, entrei. Eu não tinha estudo para entrar na polícia, eu formei na escola pública em 2004. A minha escola tinha um jargão, né, uma piadinha que eles faziam que chamava Francisco Picalho. Eles falavam assim que ele estuda lá no Chicão, entra burro e sai ladrão. Nossa! Mas, não precisava de curso superior na época? Não, na época foi o último concurso sem superior que teve na Polícia Civil. E aí eu formei em 2004, em 2006 eu comecei um cursinho pré-vestibular. Eu fiz 2 meses e desisti, achava chato demais. Aí em 2008 eu fui lá e tentei de novo, fiz 3 meses e desisti, também era muito chato, era insuportável ter que voltar a matéria toda e você tá numa sala com várias pessoas que às vezes tem 10 anos que nunca tiveram contato com nada, e aí você tá lá, eu tinha formado em 2004, eu era bom aluno, então pra mim era difícil estar no mesmo ambiente
tirando dúvidas de coisas da 6ª série, 7ª série, então não é pretensão não, mas era mais ou menos isso. Aí eu abandonei de novo, e isso foi início de 2008. Aí em setembro de 2008 teve a prova da Polícia Civil. Eu cheguei lá para fazer a prova e eles falaram, nossa, deu 27 mil inscritos, e eram 383 vagas. Nossa. 90 candidatos por vaga. Só que eu tinha ido de ônibus, porque eu fiquei com medo de ir de carro e alguém roubar meu carro, só tinha ido. Aí eu falei, já tô aqui, vou lá fazer. Eu fiz a prova sem estudar. Eu tinha pegado uma apostila para estudar de um amigo meu, tinha uns 6 anos que ele tava com ela guardada lá. Peguei a apostila para estudar, eu sujei a capa dela de café e guardei. Não li uma página, nem a capa eu lembro o nome dela. E aí fui lá, fiz a prova. Passou. E aí eu não passei, eu tirei 36, eu tava em 1180. Ué, o que aconteceu? Aí eu fui, fiz o psicotécnico, fiz o médico, fiz o físico. O físico, bicho, era 32 flexões. Eu fazia 18, era o meu recorde. Nossa. No dia, eu fiz 32 flexões. Nem mais uma, nem mais uma. Nem mais meia. Suficiente. Se eu descesse, eu caía de cara no chão. E aí, passei nas etapas todas e caí para 768. Beleza. Aí, quando acabou essas etapas, né, saiu a lista de colocações lá, o governador anunciou a extensão do edital para 1.500 vagas. Nossa, aí você entrou. Nossa, aí eu surtei, né? Porque eu não acreditei. Assim, eu falei assim, gente, eu entrei na polícia. Eu não tinha pretensão de entrar na polícia. Eu não conheço ninguém na polícia. Eu nunca tive vontade de entrar na polícia. Eu trabalhava com matemática. Eu gosto de matemática. Tanto que eu fiz direito porque é algo mais ligado à polícia, mas não porque eu gosto de direito. Hoje eu gosto de direito, mas antes eu não tinha pretensão nenhuma de fazer direito. A minha ideia, até tentei o Enem para poder fazer engenharia. Era o que eu gostava. Eu ia fazer engenharia lá em Itabirito, né? Longe demais. Mas aí, por uma escolha lógica, né? Porque eu estou estudando direito, eu vou fazer engenharia, eu vou usar engenharia para quê, né? O direito, pelo menos, me abre um leque maior dentro da polícia. E aí... O famoso leque do direito. Exatamente. É porque aí eu posso tentar delegado, eu posso tentar perito, eu posso... Hoje perito já não pode, mas antigamente era só um superior. Hoje é mais... Tem áreas específicas, né? Nos concursos de perito. Mas antes não era. Então, assim, eu falei, vou fazer direito porque... Pra mim é melhor. Mas olha pra você ver, em toda a sua história que a gente percebe, você foi atrás. Sim. Que é o que eu sempre falo. Por exemplo, durante o meu curso de Direito, eu fui atrás. Eu estagiei na Assembleia Legislativa, eu trabalhei na Prefeitura, eu estagiei na Delegacia, eu estagiei em escritórios de advocacia. Eu não fiquei só estudando. Eu fui atrás. E é algo também que eu vejo na advocacia. O advogado que ele fica o tempo todo sentado no escritório dele, ele não capta clientes. Para você conseguir essa captação de clientes, você tem que estar o tempo todo se movimentando, porque é isso que faz com que as pessoas te conheçam. Eu fecho muito cliente pelo fato das pessoas me conhecerem É uma coisa que eu falo com relação a você também, quando eu vou falar alguma coisa a respeito de advogados, que é o quê? É um diferencial, né? Eu, por exemplo, eu te indico e falo assim, ela é, com perdão da palavra, ela é foda. Mas eu falo assim, não, vai lá porque ela vai entrar, ela vai fazer, vai acontecer e tal, sei lá o quê. Por quê? Porque quando eu precisei, né? Quando eu precisei, eu te procurei e falei, não, eu tô com uma situação assim, assim, assado. Você falou, não, vem cá que a gente vai conversar. Eu expliquei a situação, entreguei a documentação e a gente seguiu naquilo ali. E sempre você chegava, me dava uns toques e tal. A gente tinha esse contato direto. E para quem tá numa causa, quando é um assunto pessoal, essa pessoa, ela precisa, às vezes, entender o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa está meio perdida e tudo. Então ela acaba tentando um contato excessivo, que para uma pessoa que tem 300, 400 clientes ali rodando constantemente, é inviável, né? Mas no começo eu acho que isso faz muita diferença e é onde que se alavanca, né? Eu te indiquei e te indico para qualquer pessoa que me procura a respeito de qualquer assunto que for, né? Liga para ela, se ela não pegar a sua causa, ela vai te indicar alguém que pega, né? Porque a gente não é
clínico geral, né? Uhum. Clínico geral que pega de tudo, né? Uhum. Mas sempre indico, né? Eu falo assim, olha, eu no caso, procura ela lá, porque se ela atua nessa área aí, ela vai te atender, se ela não atuar, ela vai te indicar alguém que atua. Pois é, mas você sabe o que eu falo? E eu tenho percebido isso hoje em dia, que as pessoas, elas têm vendido na internet uma ideia de advocacia que cresce exponencialmente. Como, por exemplo, usuários de alguma rede social. Você tá falando isso aí, eu até lembrei que outro dia eu tava vendo uma publicação de um cara, né, que ele postava o print do Jus Brasil? Uhum. Acho que é o Jus Brasil, com o número de causas dele, sabe? Então, assim... E era um número absurdo. Era um número alto. Que você olha e fala assim, gente, isso quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, porque é aquilo, né? O pessoal está vendendo uma advocacia com crescimento exponencial. Me contrate, porque eu vou te explicar como que você vai fazer para conseguir fechar X clientes por dia. Só que, para qualquer ser humano, atender aquela quantidade de pessoas por dia é impossível. Isso significa que aquela pessoa... mal feito. Ou você está delegando para outras pessoas que aquele cliente sequer conhece. Exatamente. Então, mesmo depois de 10 anos advogando, eu ainda continuo tratando com os meus clientes pessoalmente. Então, faço muita questão de conversar eu mesma com os meus clientes e tratar sobre a demanda eu mesma. Porque aí eu consigo informar, direcionar da melhor forma possível aquele cliente para aquilo que você falou, para que ele consiga entender a causa dele, a demanda dele, o que vai fazer ele ganhar aquela demanda, o que vai fazer ele perder aquela demanda, e aí sim a gente consegue atuar da melhor forma possível, porque o cliente entende o que está acontecendo. Se a gente ganhar ou se a gente perder, ele vai entender por que ganhou e por que perdeu. Não, e o pior de tudo não é isso, né? Eu vejo assim, eu não sei se é essa instagramação da advocacia, né, que eu falo assim, que é a vender a ilusão, né? Que eu vejo que esse é um erro que muitas pessoas que estão começando na advocacia cometem muito, que é virar e falar assim, não, isso aí é causa-ganha. Gente, numa justiça brasileira... Não existe onde isso. Onde nada é estável, né? Onde as decisões do próprio STF são vistas e revistas constantemente, nada é causa-ganha, né? Então, aí você vende para a pessoa uma expectativa de sucesso, chega lá, muitas vezes... pelo número, né? A pessoa vende essa expectativa para angariar mais clientes e no final de tudo, ele é falho na prestação de serviço, que isso é uma coisa que você vê muito por aí também, perder prazos, né? Coisa que é inaceitável hoje para um advogado, a questão de perder prazos mesmo, né? Porque você toma um prejuízo, você dá um prejuízo para o cliente ali, né? E também aquela questão de que muitas vezes ele promete para a pessoa uma coisa que ele não pode garantir. Né? Você chega na frente de um juiz, você não conhece o coração do juiz. Você tem as provas e muitas vezes as provas elas não são suficientes. Não são suficientes porque as provas que você tem são colocadas numa balança com as provas da outra parte. Né? Mas o juiz não chega naquele entendimento. Eu estava criando... frases na minha cabeça, né? E aí eu tava falando que a sentença do juiz só tem 50% de acerto, porque só um dos lados que ganha, né? O outro vai sair num prejuízo de um jeito ou do outro. Então Depende. Não dá pra você virar e falar assim... Pode ser parcialmente procedente. Mas aí é que tá, né? Felicidade é ser total, né? Então, assim, o juiz ele vai te dar uma sentença, vai dar o direito para um, o direito para outro. Você queria todo o direito, não vai ter. Então, você tá, de certa forma, só metade da sentença que te agrada. Porque a outra metade agrada a parte que ganhou. Né? Então, de certa forma, você vai enfrentar uma decisão. Se você não tiver boas provas, essa decisão vai depender do que a outra parte tem. Muitas vezes a outra parte tem provas mais sólidas, né? Então, não dá pra você chegar para um cliente seu e falar, não, isso é causa-ganha. Né? Mas você sabe o que acontece? Como eu tive essa experiência trabalhando lá na delegacia de homicídios,
como eu tive outras experiências antes de me formar, essa promessa inviável de causa-ganha, eu nunca cometi, nunca prometi nada, não. Eu acho que deveria ser a regra número 1 da advocacia. Mas porque o próprio Estatuto da OAB estabelece que a advocacia é profissão de meio e não de resultado. Só que a questão é a seguinte, é que isso me traz e me trouxe diversos resultados positivos, porque as pessoas acham que vão ter resultados negativos. A partir do momento que eu esclareço para o cliente onde ele pode ganhar e onde ele pode perder, e com isso ele consegue atuar junto de a gente conseguir chegar no melhor resultado possível, aquele cliente passa a ter uma confiança ainda maior em mim. Sim. Porque ele sabe que eu não sou uma estelionatária querendo enganar ninguém. E eu, assim, depois de tantos anos advogando, eu nunca sofri uma ameaça, por exemplo. Infelizmente, a gente vê casos muito sérios de advogados serem até assassinados por prometerem resultados irreais. Então, eu acho que o primordial é uma questão, assim, de colaboração, né? Do cliente com o advogado e do advogado com o cliente. Porque você vai ver, em muitos casos, o cliente afundando o processo, né? Porque aí você tem provas sólidas, um trabalho eficaz e eficiente, mas um cliente que, às vezes, age contra o próprio direito, né? Não, você me lembrou um caso, deixa eu te contar. Era um cliente que eu já vinha acompanhando há algum tempo, já tinha explicado tudo para ele, e ele tinha uma medida protetiva contra ele. Não poderia se aproximar da ex-esposa. E eu falei com ele, olha, de fato, você não pode se aproximar dela, e a gente juntou defesa no processo da medida protetiva e tudo mais. E ele falou comigo assim, olha, Fernanda, ela está vindo na porta da empresa em que eu trabalho. Ela está vindo na porta da empresa que eu trabalho. Corre. Aí eu falei com ele assim, não falei pra ele correr. Eu falei com ele assim, olha, quando ela chegar aí, você faz o seguinte, filma ela na frente da empresa, filma a empresa, filma tudo assim, pra eu juntar isso no processo e informar que ela está indo te procurar. E ele falou assim, ok, Fernanda, tranquilo, na hora que ela chegar aqui eu filmo. E aí, eu falei com ele, se caso ela chame a polícia, me avise, porque eu irei aí na empresa para te acompanhar e informar o que está de fato acontecendo, porque ele era uma pessoa que trabalhava ali na empresa, a gente tinha todas as provas nesse sentido, então daria para a gente demonstrar que não ocorreu um descumprimento da medida protetiva por parte dele, e sim que ela, na verdade, estava, de certa forma, abrindo mão daquela medida protetiva no momento em que ela ia procurá-lo no local onde ele trabalhava. Sim. Ok. Ele me encaminhou o vídeo. Eu não estou brincando. No vídeo, era o seguinte. Era ele correndo atrás dela, na rua. Com o celular na mão. Ela corria e falava, socorro, socorro. E ele correndo atrás dela, por que você tá indo na empresa onde eu trabalho me procurar? Por que você tá indo na empresa onde eu trabalho me procurar? Porque o local estava próximo da empresa onde ele trabalhava. Eu assisti o vídeo e falei, não tem como a gente juntar isso no processo. Porque você percebe que, na verdade, nesse vídeo aqui, o que a gente observa é que ela está em uma situação de risco. Ela está correndo, pedindo socorro. Ela estava passando ali na região e você viu ela passando e correu atrás dela. Correu atrás dela? Não tem como a gente juntar isso no processo. Exatamente. E aí expliquei para ele com muita calma. Depois disso, ele começou a entender a lógica de um processo que versa sobre medida protetiva. Mas parece óbvio, mas muitas vezes para o cliente não é. E age contra, e aí às vezes destrói uma defesa eficaz, hein? Exatamente. Todo um trabalho que foi feito ali antes, por causa de uma bobeira, né? E não é só questão de medida protetiva, nesses casos assim relacionados a casos de família, né? Marido, mulher e tudo, mas também em outros casos, né? Às vezes o cara tá numa empresa ali, procura um advogado e comete um vacilo durante o processo que acaba afundando a defesa inteira, né? Exato. Quer
quer tentar solucionar por outras vias e acaba prejudicando a defesa no futuro, né? Exato. E eu vejo muitas histórias assim, principalmente quando o cara, ele não tem coragem, né? Não tem coragem de contar nem pro advogado a merda que ele fez. Aí não, é o pior. ele chega e fala, não, mas não aconteceu assim, eu não tava fazendo isso e tal, foi dessa forma, assim, assim, assado. Aí chega na audiência e fala, não, eu vou lá e que nós vamos fazer, vão acontecer e tal. Você chega lá, o advogado abre o processo, a promotoria cheia de provas, filmagens daquilo, e fotos e tudo, e provas, e aí o advogado, ele não tem o que fazer, né? Ele confiou no cliente, chega lá aquele monte de provas em cima da mesa e o advogado sem ter o que fazer, sem ter reação, né? Porque foi preparado por uma coisa baseada na palavra do cliente, muitas vezes o cliente mesmo estava mentindo e prejudica a defesa toda, né? Para isso, eu costumo dizer que a gente tem que utilizar na advocacia dois meios para evitar esse tipo de transtorno. O primeiro é, quando o cliente chega no escritório, a gente colhe os fatos, né? Escreve tudo certinho e pede para ele assinar. Que foram aqueles fatos ali que ocorreram. Ele assina como se fosse o depoimento na delegacia. Esse é o primeiro. Para depois não chegar na frente do juiz, ele falar, não, isso aí foi coisa do advogado, eu não falei isso. Tem ali aquele depoimento assinado por ele. E o segundo, que é o mais eficaz que eu costumo fazer, que eu percebo que se eu não fizer vai dar errado, é o seguinte, conversar muito com o cliente. Muito. Eu quero saber cada detalhe. Como que aconteceu isso? Mas que dia que foi? Mas quem que foi lá? Mas que horas, mais ou menos? Eu falo que deve ser uma situação assim que deve acontecer muito, por exemplo, investigação criminal, né? Porque o cara tá ali falando com você, fala, não, isso aí eles estão forjando pra mim, isso não aconteceu dessa forma e tal, sei lá o quê. Aí sai lá o resultado, uma interceptação telefônica, né? Com o cara falando no telefone, negociando, fazendo, acontecendo. E aí o cara fala, não, cara, você não me contratou pra isso, você me contratou pra aquilo que você me falou, né? Que você é inocente, agora me quebra todo, né? Como é que eu vou trabalhar com uma prova, sendo que a minha defesa toda armada em cima de uma situação e agora você dá de cara com uma prova dessa no processo, né? Então, quando é por isso, né, que tem a questão do sigilo, né, entre o advogado e o cliente, exatamente por causa disso, porque quando o cliente não confia no advogado, não consegue chegar ali e falar com ele sobre a realidade do que aconteceu, isso prejudica a defesa inteira, porque você chega lá na frente, dá de cara com um conjunto probatório que desmente tudo que ele falou, né, praticamente é reiniciar a defesa e começar tudo do zero, limpar a mesa e... Eu costumo falar para o cliente o seguinte, olha, você precisa confiar em mim e me contar o que de fato aconteceu. Porque se a promotoria me pegar com calças justas, não vai ter o que ser feito. Então, é melhor você me contar o que aconteceu e aí eu me preparo para o caso da promotoria ter alguma prova em relação a isso do que você esconder isso de mim e eu ser pega despreparada. É lógico que, em diversas situações, a promotoria chega com uma prova que a gente não tinha no processo anteriormente e a gente se ajusta ali, ajusta a defesa e toca, sabe? Mas quanto mais o cliente é verdadeiro com a gente, e não adianta... O advogado percebe, pelo menos eu percebo. Eu sei se o cliente está mentindo para mim. E aí eu começo a conversar com ele, olha, é melhor você me falar a verdade, me conta, me explica o que aconteceu. Eu não estou aqui para te julgar. Quem vai te julgar é o juiz e quem vai te acusar, provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente é a promotoria. Então me fala o que aconteceu. E aí o cliente começa a me contar tudo e assim eu consigo ajustar da melhor forma possível a defesa. Mas se o cliente não cooperar, fica difícil. Pena. Mas eu vejo assim que advogar hoje, né, para alguns clientes é complicado por causa disso, porque muitas vezes durante o próprio processo ali as provas vão sendo produzidas e ele vai gerando mais provas contra si, né? Às vezes um cara que está ali num processo anterior, durante a investigação ele vai piorando a situação dele dentro do próprio processo, que o advogado praticamente tem que ir refazendo tudo ali todos os dias durante o processo para chegar no final lá e ter um resultado positivo. Então
eu falo assim, é meio que suicida, né? O cara sabe que tá indo pro buraco e continua seguindo naquela direção e só prejudica. Então você chega lá e fala assim, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é estar lá. Porque tudo que você podia fazer contra você, você fez. Então, não tem muito o que fazer. Realmente, tem clientes que chegam num ponto que as penas pelos delitos que ele já concorreu são tão altas que passa a não valer a pena mais. É igual, por exemplo, tem casos de pessoas famosas, por exemplo, Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é uma pessoa que, para fazer uma defesa dele, é mais interessante que ele assuma aquele delito do que ele fale que não cometeu. Porque as penas dele já são tão altas que não vale mais a pena de certa forma, pedir uma absolvição. De certa forma, pela própria unificação e pelo tempo que ele já está preso, né, há um limite. Então acaba que é uma pena a mais, uma pena a menos. A gente não vai fazer diferença. Né? Então... E isso, olha para você ver a gravidade disso, a complexidade. Porque se uma outra pessoa comete um crime, pode valer a pena, inclusive, para ele assumir um crime que outra pessoa cometeu. Sim, porque não vai fazer diferença na vida dele. Eu ia até falar disso, dessa situação. Uma certa investigação que eu trabalhei, o cara acusou um indivíduo de que ele teria sido mandante do crime. A gente foi ouvir esse rapaz que tinha sido acusado de ser o mandante. Ele falou assim, olha, eu tô com 540 anos de cadeia. Se fosse amigo meu, eu assumiria essa bronca tranquilamente, porque pra mim não faz mais diferença. Mas eu não conheço. Não veio me perguntar se podia colocar na minha conta. Então, eu não conheço. Não foi eu que fiz. Não conheço essa pessoa. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Você vê assim... O cara mesmo tem a consciência de que um crime a mais pra ele não vai fazer diferença. Ele já tá ali há tanto tempo na cadeia que uma pena somada ao que ele já tem é irrelevante. E olha a dificuldade, né? Pois é. Tanto para atuar num caso como esse, quanto também quando a gente pensa em esfera judicial, como justiça mesmo. E você vê a frieza mesmo de um cara virar e falar assim, não, se fosse amigo meu, eu até assumia. Né? Então, assim... Perdão. Você vê que ele já tem... consciência. Tantas penas a serem cumpridas que ele já não tá ligando pra mais nada, né? Uma frieza, assim, de comportamento que eu não assumo outra bronca no outro cara aí. E, assim, parece ser algo distante quando a gente fala assim, mas eu cheguei a atender um cliente que ele tinha por volta de 30 anos de idade... E ele já tinha sido condenado em tantos outros delitos, tráfico de drogas, homicídio, que para ele uma pena mais... A gente estava falando a respeito da questão dessa filmagem, né, que você recebeu. Hoje, com a recente mudança que teve na Lei Maria da Penha, né, a proporção que tá a Lei Maria da Penha hoje chega a um absurdo, né? O cara... responde por um feminicídio hoje, a pena dele é de 20 a 40 anos, né? O limite de penas no Brasil é 40 anos. Então, se ele pega ali outras circunstâncias dentro desse feminicídio ali que podem levar a pena para um patamar maior, praticamente o cara vai cumprir 40 anos de cadeia, porque a progressão de regime na Maria da Penha também foi modificada, né? Ela foi para 55% da pena. Então, o cara pegar ali uma pena com outras circunstâncias, né? Porte de arma, às vezes outras coisas que envolveram ali no mesmo crime, o cara pega ali 80 anos de condenação na soma de todos os crimes. Né? O cara tem que cumprir 55 anos de cadeia, 55%, né, da pena, daria ele 42 anos. O cara vai pegar 42 anos, ele tem que cumprir no máximo 40, né, que é o limite de pena no Brasil hoje, né, depois da mudança do pacote anticrime. Ele vai cumprir 40 anos de pena, o cara com 30 anos vai sair de lá um idoso, né? Se pensar assim... Se sair. Já não... É uma pena extremamente alta, né? Fora as outras circunstâncias que mudaram com a própria Lei Maria da Penha. Mas essa questão do feminicídio, você pensar com um homicídio hoje,
que era uma das penas mais altas, era até 30 anos, né? Então, se pegar Maria da Penha, que o mínimo já começa em 20, né? Hoje, atualmente, a minha atuação, ela é 90% em favor de homens. Então, hoje em dia, lá no escritório, a minha cartela de clientes, ela é mais voltada para o público masculino. E aí, eu preciso fazer esse tipo de análise, no sentido de verificar o seguinte: o Brasil é um país que mata muitas mulheres. Então, quando a gente está falando de feminicídio, como nesse caso aí que você citou, a gente ainda precisa observar isso para entender o quantum de pena. O problema, para mim, ele se inicia no momento em que uma pessoa que não tem antecedentes criminais, uma pessoa em que no processo não existem provas, não existe corpo de delito, e que é condenada, como, por exemplo, por vias de fato, por ter empurrado uma mulher. Pois é. Eu acho que a gente já até falou a respeito dessa questão da Lei Maria da Penha, né? Eu percebo assim, né? Hoje a justiça por via das dúvidas, é melhor punir, né? Por mais que Quando a gente está falando de Lei Maria da Penha. É porque a Lei Maria da Penha, ela entra nas leis brasileiras por um contexto de negligência do próprio Estado. Sim. Né? Você tem a situação de uma justiça muito lenta que permitiu uma nova agressão, novas agressões, uma subjugação de uma pessoa ao ponto dela ficar paralítica. Né? Então, isso vem como uma espécie de cobrança internacional para que o Brasil ele olhe para isso, né? Nós fomos muito negligentes. Proteja as mulheres. E a gente, de certa forma, se você for parar para pensar no contexto nacional de polícia, isso era algo muito corriqueiro, né? Às vezes a mulher ia relatar uma circunstância na delegacia, ela, às vezes, era destratada, ela era ouvida e a pessoa fala assim, não, mas por que você tá com ele ainda, né? Você gosta de apanhar e tal, esse tipo de situações constrangedoras em que é uma revitimização, né, que acontece quando a mulher ela é vítima de uma agressão, de algum tipo de violência, né, no caso de Lei Maria da Penha, quando ela vai procurar a justiça, muitas vezes ela é vítima novamente da própria justiça. Então, essa situação desencadeou a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem assim, vocês foram negligentes, vocês ignoraram todas as provas, vocês não acreditaram na mulher. Então, quando você pega um processo onde uma mulher acusa um homem de algum tipo de violência, por mais que não haja provas, por mais que a palavra dela só esteja substanciando aquela denúncia toda, por via das dúvidas é melhor punir. Porque nós já fomos negligentes antes. Pois então, acaba que a justiça, o juiz, na posição dele, quando ele tem que julgar um caso assim, ele precisa se colocar numa posição de que, será que eu sou mais um negligente? Será que eu estou me comportando de forma negligente e ignorando a palavra da vítima, ignorando a denúncia da vítima e novamente gerando uma nova Maria da Penha? E aí ele, por via das dúvidas, ele prefere punir com o mínimo, né? Ou dentro do que ele tem de expectativa ali, né? Da pregressa do próprio autor, da pregressa da relação mesmo, porque muitas vezes era uma relação normal, todo mundo feliz e tal, e quando há aquele divórcio, né, que toma aquela decisão de separar, inicia-se um conflito, e aí, a partir daí, que começam os casos de violência. E às vezes, na análise das provas ali, o juiz vai perceber que durante todo o casamento estava tudo bem. Quando tomaram a decisão de separar, começou esses conflitos. Apesar de não ter prova, tem a palavra da vítima que foi, não, eu sofri uma violência. Ele vai pegar, olhar o cara, trabalhava, ajudava, continua cuidando dos filhos e tal, mandando dinheiro e tudo. Ele não é uma pessoa ruim. Mas por via das dúvidas é melhor punir. Então, a questão é a seguinte, que as pessoas muitas vezes não entendem, e eu acredito que está havendo uma aplicação incorreta da lei, porque tem processos diferentes, ritos diferentes. Uma coisa é a solicitação de uma medida protetiva.
E nesse ponto, eu concordo plenamente de que a gente precisa desse caráter de urgência. Então, se a vítima chegou lá na delegacia e informou que ela está sendo ameaçada, que ela está sofrendo alguma violência, seja ela psicológica, moral, física, sexual, patrimonial, enfim. Mas se ela chegou lá e reportou essa violência, a gente precisa desse atendimento rápido por parte do judiciário. Então, o procedimento comum, que é aquele, né, que a pessoa chega lá, lava o boletim de ocorrência, vai verificar, vai encaminhar para a especializada, e aí na especializada eles vão analisar, vão iniciar o inquérito, e aquilo ali já demorou no mínimo uns 3 meses. Não dá para a gente aplicar numa situação em que a mulher está informando que ela está... Sim, mas você vê como que... em situação de risco. Você fala assim, o seu ponto de vista, tipo assim, você está ponderando entre duas situações que... Não, aí veja, é onde você vê que... quando você se coloca na posição do juiz, você vira e fala assim... Não. É complicado. Mas aí, uma coisa é a medida protetiva. Porque sim, mas aí ela você tem imagina um caráter só, híbrido. Deixa eu concluir. Ela tem um caráter de ferro. híbrido. Não. A vítima está dizendo o seguinte, olha... Eu estou com medo dessa pessoa, essa pessoa está me ameaçando, eu estou sofrendo violência doméstica. E aí o judiciário precisa ser eficaz no momento em que determina aquela medida protetiva para evitar, muitas vezes, que aquela pessoa seja morta, que aquela mulher, né, sofra alguma agressão pior, mais grave e tudo mais, ou continue a sofrer. Sim. Uma coisa é a medida protetiva. É um tipo de processo. Outra coisa completamente diferente é um processo criminal que verse sobre um crime, um suposto crime, um possível crime cometido num contexto de violência doméstica. E aí, o entendimento e a forma de aplicação da lei precisa ser diferente. Por quê? Uma coisa é, numa medida protetiva, você partir do pressuposto que aquela vítima está dizendo a verdade para você deferir uma medida protetiva. Ok, o comum, o usual, é o juiz simplesmente determinar um afastamento de 300 metros daquela vítima. Isso é uma coisa. E aí o juiz precisa se valer da palavra da vítima para deferir. Porque se ele esperar... Você fala que não tem consequências para o réu, né? De certa Agora, forma, num processo criminal... Porque, por exemplo, beleza, o juiz verificou ali que aquela vítima, suposta vítima, informou que está vivendo uma situação de risco. E aí ele defere porque ele não vai aguardar... O processo ter andamento para ele verificar se aquilo é verdade ou não, com a pessoa ali correndo risco, sendo ameaçada ou sendo agredida dentro de casa. Mas, de certa forma, são duas decisões iguais. Ela chega e fala assim, olha, eu fui ameaçada, eu fui agredida. Não são totalmente diferentes. Determina o afastamento. O afastamento é assim, eu confio na palavra da mulher. Não, mas na medida protetiva... Aí, quando ele vai punir, né... voltando a esse caso que a gente Você tem que entender que medida protetiva, o processo da medida protetiva é o processo criminal é outro, não é o mesmo processo. Eu sei, mas isso a questão é que as pessoas toda muitas vezes a questão toda é que você está pegando confundem. Como você disse, né, em grande parte você defende os autores, né, os homens, né, aliás, não os autores propriamente dito, mas você defende os homens nessa relação, você está pegando as consequências em que o homem, ele sofre essas consequências, porque na medida protetiva, o afastamento para o homem que não é agressor, essa medida é pouco eficaz, porque ele segue a vida dele normal e isso não afeta a realidade dele, apesar de ser uma mácula na honra. Mas uma punição, isso afeta a vida dele, afeta a vida dele em várias circunstâncias. Obviamente, né? Tanto num processo que verse sobre uma medida protetiva, que tem um requerimento de medida protetiva, quanto num processo criminal, que seja para análise e verificação se aquela pessoa cometeu um crime ou não, e caso ela tenha cometido, seja aplicada uma pena, em ambas as situações, certamente o homem terá alguma consequência. Sim. Então, num processo de medida protetiva, o homem terá aquela consequência que pode ser o afastamento da vítima, pode ser um uso de tornozeleira, pode ser o pagamento de uma pensão para aquela mulher,
antes mesmo dele ter a oportunidade de se defender naquele processo. E mesmo que ele se defenda naquele processo, os juízes ainda vão entender que a palavra da vítima tem mais valor. E você sabe por que que tem? Então, de fato, nós teremos consequências nos dois. A questão é condenar criminalmente para uma pessoa ter antecedentes criminais única e exclusivamente com base na palavra da vítima, num contexto em que aquela pessoa vai ter aqueles antecedentes criminais para sempre, é diferente. Veja, no caso da medida protetiva, ela tem caráter provisório. Então, posteriormente, aquelas medidas podem ser retiradas, afastadas e pronto, segue a vida normal. Agora, num processo criminal, não. No processo criminal, ele vai ter para sempre antecedentes criminais, porque a vítima informou que ele, por exemplo, deu um empurrão nela durante uma discussão, sem nenhuma outra prova. E aí ele é condenado por vias de fato nesse processo criminal, único e exclusivamente com base na palavra da vítima, que muitas vezes é o que a gente vê na jurisprudência. Isso aí que eu entendo que fere... Mas você sabe por quê? O direito dos homens. A violência doméstica, ela é uma violência oculta. Ela é uma violência que acontece dentro do âmbito familiar. Só que ela pode ser provada. Hoje em dia, todo mundo tem celular. Difícil. A pessoa pode gravar. Você sabe, mas aí é que tá. E aí, você pega o réu que tá sofrendo... Na dúvida, um dos dois tem que ser privilegiado. Num processo criminal, quem tem que ser privilegiado, então, é o réu, porque você não pode punir injustamente um inocente. Mas aí é que tá. Não é injustamente. É justo. Ela falou que apanhou. A questão toda é porque a gente tem uma situação de violência que ela não é visível. Você vê filmagens constantes na TV de furtos acontecendo, roubos acontecendo, pessoas traficando drogas, pessoas vendendo drogas, roubando carros e tudo, mas você raramente vê filmagens de terceiros de homens agredindo mulheres dentro de sua própria casa. Não estou falando que isso não acontece. Sim. A gente sabe que o Brasil é um país, sim, machista. A gente não pode se colocar na posição de virar e falar assim, não, se a mulher não filmou ela sendo apanhada, ela não pode, o homem não pode ser preso. Ele pode, desde que se tenham outras provas que não seja única e exclusivamente palavra da vítima. Porque senão a gente acabou o processo penal. Hoje, na Lei Maria da Penha, por exemplo, a vias de fato, na Maria da Penha, hoje ela tem uma pena maior, né? Ela está com a pena de 3 meses a 9 meses. Era de 15 dias, de 45 dias a 9 meses, se eu não me engano. E ela era de 15 dias a 3 meses. Era uma pena muito branda. Né? Então, de certa forma, quando você pega isso dentro de um contexto geral, você vai falar assim, não, você vai punir o cara só pela palavra da vítima, da mulher? Uhum. Sim, você vai punir. Mas se você não tem um laço probatório suficiente para comprovar aquela agressão, você não pode ser negligente ao ponto de virar e falar assim, não, por via das dúvidas eu não vou punir esse cara, porque ela está falando e não tem prova. Uma coisa é você ter aquela consequência relacionada à medida protetiva. Você precisa entender que o Código Penal ele é uma progressão de violências. Isso vai contra tudo que nós aprendemos na doutrina do direito penal. Sim, mas é aquela situação. A gente realmente precisa finalizar, nosso tempo acabou. Há coisas que há mais provas, né, dentro do processo, que é o quê? O cara tem um homicídio. Isso é fácil de provar. Não, mas não é esse o caso. Um espancamento não é esse o caso. Não é só quando a pessoa tem antecedentes criminais. Isso aí tá valendo pra todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha antecedentes criminais. Ele matou a mulher, você consegue provar. Ele espancou a mulher, você consegue provar. Mas aquelas coisas que você não consegue provar, ela tem penas menores. Então, vias de fato, ele empurrou a mulher, ele apertou o braço da mulher, ele deu um tapa na cara da mulher. Você não consegue provar. Eu vou te dar um exemplo. Mas ela falou que tomou, você falou assim, ela espancou, você consegue provar. Vou te dar um exemplo. Eu tive um cliente no escritório que ele teve uma amante. A amante falou com ele o seguinte, olha, e ele tinha sido recém-aprovado num concurso público. Hoje já não pode tomar posse na nova atualização da lei. Então, para você ver a gravidade da situação. Sim. A amante virou para ele e falou o seguinte, ela começou a furar a própria mão, e eu sei que é verdade porque o cliente vai contar a verdade para mim.
Ele não precisa mentir pra mim. A gente tá ali numa conversa em que há plena confiança. Ela começou a furar a própria mão e falou com ele o seguinte: olha, se você insistir em me largar, em terminar o nosso relacionamento pra ficar com a sua esposa, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou na polícia e vou falar que você me agrediu. E o que acontece? Caso ela tivesse feito isso, porque a gente conseguiu contornar a situação, a gente conseguiu conversar com ela, a gente conseguiu fazer toda uma mediação em relação àquela situação. Mas caso ela tivesse feito isso, única e exclusivamente com base na palavra dela, e nesse caso a gente ainda teria um corpo de delito, provavelmente porque ela furou a própria mão, né? Caso ela tivesse feito isso, provavelmente ele teria tido uma medida protetiva contra ele. Ele teria respondido a um processo criminal em que ele poderia ter sido condenado uma lesão corporal, nesse caso só com base na palavra dela e naquilo que ela estava mostrando ali nas mãos. E ele poderia ter sido afastado do concurso em que ele estava. Sendo que não tinha nenhuma, não tinha gravação, não tinha conversas em que ele ameaçasse ela, não tinha nada. Entendeu? Então, assim, isso faz com que, na minha opinião, os homens se encontrem numa situação, na realidade, de plena vulnerabilidade em relação à forma como a lei está sendo aplicada hoje no Brasil. Mas aí é que tá. É aí que você sente como elas se sentiam vulneráveis. Entendeu? É por isso que a lei tá aí. Pra o homem também se sentir vulnerável. Entendeu? Enfim, muito obrigada por assistirem até aqui e muito obrigada por assistirem até aqui. Eu tive um problema aqui nas câmeras. E até o próximo podcast. Obrigada, Marlúcia. Até mais. Valeu.